Meus caros, salve Maria! Nós vamos para o segundo vídeo dessa série sobre a importância do ambiente familiar, né? Nós falamos então já no primeiro vídeo de como isso é mesmo, né, coisa claro que vem do bom senso, que uma boa psicologia tomista demonstra, e a igreja também sempre assim ensinou, né, na sua doutrina, né, aplicada à família, que um ambiente agradável, saudável é importantíssimo para o desenvolvimento completo, né, dos filhos, e em particular para o desenvolvimento das virtudes, né? E hoje a própria ciência também comprova isso, né? Um cérebro exposto a um estresse constante, né, tóxico, um estresse ruim, porque há estresses bons da vida e que a gente vai aprendendo a lidar com as frustrações e melhorando, mas uma criança que não tem as armas suficientes, exposta a um estresse, a uma desordem, né, a uma imprevisibilidade, a uma anomia, quer dizer, a uma falta de regras constante, evidentemente que ela vai ter aí muitos prejuízos, e um cérebro exposto a um estresse desse constantemente vai liberando, né, então algumas substâncias que impedem o desenvolvimento natural, inclusive, né, da linguagem, por exemplo, né, das funções executivas, quer dizer, do controle inibitório, né, controlar a impulsividade, pensar antes de agir, vai impedir o desenvolvimento de uma flexibilidade cognitiva, saber se adaptar, encontrar boas soluções, né, em casos inesperados, mais difíceis, vai também prejudicar a memória, né, memória de trabalho, para poder a partir disso também ver como age, né, guardando as coisas na memória e podendo agir. A hora de trabalho é uma memória de mais curto prazo, né? Então é uma coisa que prejudica muito. Então é indispensável procurar ter um bom ambiente no seio da família. Eu exorto muito aos pais que estudem, né? Estudem. Muita coisa tem nos livros, né, católicos sobre educação, Monsenhor Álvaro Negromonte, o padre Courtois, por exemplo. Nós temos, né, no canal Missa Tridentina em Brasília, no YouTube, também uma série sobre educação dos filhos, baseada muito no padre Roio Marim. Então vale bastante a pena, é preciso entender. E mesmo essas coisas que a ciência nos traz hoje, os marcos de desenvolvimento, para ver se a criança está se desenvolvendo bem, né, não ficar achando, daqui a pouco ela vai e recupera, a coisa não é tão simples assim. Quanto antes a gente age, melhor, e pode ter um problema mais sério, quanto antes a gente percebe, melhor. Então eu diria que os pais precisam ser profissionais da educação. Os pais precisam ser profissionais da educação. Muitas vezes se passa muito tempo, né, para fazer uma graduação, ensino superior, que é ótimo, mas 5 anos, 4 anos, né, ou 3 anos que seja, às vezes, e para a educação dos filhos não se estuda, vai empurrando com a barriga, vai no improviso, vai no achismo. É preciso que os pais realmente se tornem profissionais da educação. Claro, não vai precisar ser médico, fonoaudiólogo, pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, não, mas conhecer de forma mais profunda bastante coisa para poder ajudar os filhos no comportamento, no desenvolvimento, na linguagem, né, no desenvolvimento do raciocínio matemático e coisas desse tipo, né? Desenvolvimento motor também, que é uma coisa muito importante. A gente somos corpo e alma, né? O bom desenvolvimento do motor, né, do nosso corpo tem inúmeras implicações, né? Por exemplo, que o olho acompanha a mão enquanto se escreve. Isso é uma habilidade que se vai trabalhando, né, na escola, evidentemente, mas também pode ser trabalhado fora dela. Equilíbrio tem a ver, né, também com a atenção com equilíbrio. Então, é muita coisa interessante, na verdade. Mas voltemos então, nós falamos da importância do ambiente, e o padre Álvaro Negromonte, o Monsenhor Álvaro Negromonte, em um de seus livros, chama Educação dos Filhos, né, a missão dos pais e educadores. Então, em determinado capítulo, né, ele nos diz o seguinte: no capítulo 6, Educação Moral e como formar a vontade.
Ele fala então da lição do ambiente. Então nós estamos completamente dentro daquilo que nós falamos na parte anterior, né, dessa série sobre o ambiente familiar, a importância para a boa formação dos filhos. Ele diz o seguinte: então, a lição do ambiente. Dos meios diretos de que pode e deve lançar mão o educador, salientemos alguns. A disciplina doméstica ou escolar, com horários, isso é muito importante, hierarquia, silêncios, respeito aos direitos alheios, ordem exterior, cumprimento de deveres agradáveis ou não, atitudes corretas, é instrumento dos mais eficazes para a rija têmpera da vontade. Então, essa disciplina doméstica ou escolar, com horários, hierarquia, silêncio, respeito aos direitos alheios, ordem exterior, cumprimento de deveres agradáveis ou não, atitudes corretas, essa disciplina é instrumento dos mais eficazes para a rija têmpera da vontade, desde que os educandos dela participem de modo consciente. Claro, a criancinha tem pouca consciência, mas a gente já coloca ela para fazer na medida em que ela consegue, né? Com o desenvolvimento dela. Ela não vai compreender, não vai aderir, mas é preciso fazer. Quando ela tiver consciência, ela vai aderir de modo muito mais fácil. Se a gente não faz isso, quando ela souber o que tem que fazer, mas não fez ainda, quando não tinha consciência, fazia o contrário, vai ter muito mais dificuldade, né? Então, fazer a criança seguir essa disciplina de modo cada vez mais consciente, mais voluntário, né? Então, essa disciplina é instrumento dos mais eficazes para a rija têmpera da vontade, desde que os educandos dela participem de modo consciente, sob orientação enérgica e compreensiva. Cria-se assim um ambiente benéfico, que muito ganhará prolongando-se pela vida extraescolar, na sociedade com respeito às leis e na igreja com as imposições da liturgia. Na liturgia, excelente pedagoga também para nos disciplinar, né? Para levar à mortificação de si. Falamos isso, inclusive, em sermão recente, agora, Corpus Christi 2021, a missa, a santificação de nossa alma e a sociedade. A pressão coletiva é força que não devemos desperdiçar. Então, é muito importante a gente ter um lar ordenado, né? Com horários, hierarquias, silêncios, respeito aos direitos alheios, ordem exterior, cumprimento de deveres agradáveis ou não, atitudes corretas, né? E dentro disso, né, a gente falou também da importância de ter regras, né, dentro de casa e fazê-las cumprir. Nós vamos falar de como ir melhorando o comportamento também, né, dos filhos, das crianças, na educação em casa. Nós deixaremos isso para um vídeo futuro da nossa série. E claro, quando a gente falou de regras na família, não se trata de transformar em um quartel, né? Como a gente falou, essas regras e a firmeza na aplicação delas e as consequências boas quando são cumpridas e penosas, né, quando são desrespeitadas, isso deve ser feito, né, com firmeza, mas ao mesmo tempo com bondade e tranquilidade, né? Sem confundir, mais uma vez, bondade com frouxidão, com não fazer respeitar aquilo que deve ser respeitado. Isso seria prejudicial para a criança, isso seria odiá-la no fundo e não amá-la. Quando a gente falou de regras, né, é bom estabelecer regras, rotinas, né, etc., para ter um ambiente agradável, ordenado, saudável, salutar, para os pais mesmo e para os filhos, para todos na casa. Então, podem ter surgido algumas questões, né, sobre regras. E, gente, claro, quanto mais filho, mais difícil é. Mas essa é a dificuldade, né? E a grandeza, justamente, de uma família numerosa. Muitas vezes se pensa simplesmente num aspecto material. É muito difícil, é muito difícil. Se a gente faz as coisas bem feitas dentro de casa, né, com uma boa disposição, com essa bondade e firmeza, estabelecendo regras, né, rotinas, vida de oração, o dinheiro importa pouco. Não, o dinheiro importa pouco. E essas crianças serão bem educadas, né? Então, quais essas regras? A gente pode ter uma noção dessas regras, mais uma vez, em outro livro do padre Álvaro Negromonte, Corrija Seu Filho, A Formação do Homem. Ele fala aqui
sobre aquele filho que não quer estudar. Então, no capítulo 6. Ele vai mostrar o que ajuda muito uma criança quando ela entra na escola. Naquela época, se entrava na escola com 6, 7 anos. Isso quer dizer, então, que até os 5 anos, 6 anos, a criança deveria ter aprendido aquilo que ele vai mencionar aqui. E para aprender as coisas são necessárias regras. Então, vendo que uma criança deve, saber se inclinar a fazer já, nós podemos ver que tipos de regras nós devemos estabelecer no seio da família. Então, nós vamos chegar lá, eu vou começar lendo o início do capítulo. Então, o capítulo 6, que não quer estudar. Um momento delicado. Aos 7 anos, a criança deixa o círculo limitado e conhecido da família e penetra no mundo inteiramente novo da escola. Então, aos 7 anos, para a alfabetização naquele tempo. Não são mais os irmãos e os primos, são várias crianças estranhas e heterogêneas. Não somente os amiguinhos do edifício ou do quarteirão, são desconhecidos agora os seus companheiros. Nunca se viram, não sabe quem são, nem como se chamam, onde moram, de quem são filhos. Pela primeira vez, ela é uma desconhecida no meio de desconhecidos. A própria professora, ela não sabe quem é, sabe-lhe apenas o nome. Esse novo mundo em que vai viver é muito diferente da família. Em casa eram os outros que procuravam adaptar-se-lhe. Ali, na escola, é ela que deve adaptar-se a tudo. O seu novo mundo tem horários rígidos, marcados pela sirene estridente. Tem programas que lhe são impostos. Tem lugares certos que lhe são designados. Grande parte da sua liberdade acabou-se. Claro, comentário, para poder conquistar uma liberdade muito maior. Não. Agora ela deve fazer tudo com os outros e como os outros. Um novo regime de vida, obrigações, tarefas, exercícios, com prazo determinado, sem aquela ajuda pessoal a que está habituada. Poderá integrar-se com facilidade no ambiente novo, mas poderá encontrar elementos que lhe rompam o equilíbrio emocional. Dos colegas e da professora receberá talvez impressões que a traumatizarão, criando-lhe dificuldades. Gente, esse negócio de traumatizar as crianças virou uma praga, né? O que traumatiza as crianças é um comportamento desordenado, imprevisível, né? Perder a paciência com a criança, gritar, bater, né? Num castigo desproporcional, por exemplo. Né? Dos colegas da própria professora receberá talvez impressões que a traumatizarão, criando-lhe dificuldades. Se isto lhe acontecer, e se não encontrar compreensão e amparo em casa, a vida escolar lhe será difícil, com perspectivas até de fracasso. Nós temos que educar nossas crianças para a frustração. Claro que a gente não vai ficar fabricando, artificialmente frustrações, mas é preciso educar na frustração. O ambiente da escola ajuda bastante nisso. Né? Se a gente vai tirando todas as frustrações das nossas crianças, elas não vão viver no mundo real. E quando elas tiverem que viver no mundo real para valer mesmo, então vão sofrer muito mais. E não vão saber lidar. Aí sim vão ser fracassadas. Como ajudar os filhos? Tanto indireta como diretamente, podem os pais ajudar os filhos que vão à escola. Lembrando, o propósito aqui é ver como os pais devem preparar os filhos para a escola, para a gente, no final das contas, saber como deve ser regida uma casa, com que tipos de regras, com que tipos de rotinas. Ajuda indireta. A ajuda indireta, certamente a mais eficaz, pode ser realizada de vários modos. Boa integração social. Habituada a conviver bem com os irmãos e amiguinhos, a respeitar as pessoas mais velhas, a obedecer aos pais, a criança encontrará facilmente para o trato com os colegas o respeito e a obediência à professora. Então, boa integração social. Então, na educação, nessas regrinhas, essas coisas que deve haver dentro de casa, boa convivência com os irmãos e os amigos, o respeito às pessoas mais velhas, a obediência aos pais. Deve haver também nessa ajuda indireta a questão da disciplina. Se em casa contraiu os hábitos de, por cada coisa em seu lugar, atender com presteza aos horários, saber escutar quando os outros falam, receber e executar ordens, prestar atenção ao que se lhe diz. Então, se em casa ela contraiu esses hábitos sadios, por cada coisa em seu lugar, atender com presteza aos horários, saber escutar quando os outros falam, receber e executar ordens, prestar atenção ao que se lhe diz,
A vida escolar não lhe será grande novidade. A criança não perturbará as aulas com conversas e saberá ouvir e aprender o que diz a professora. Então, em casa, deve ter um sistema e regras e rotinas que favoreçam tudo isso. Que a criança saiba colocar cada coisa em seu lugar. Brincou, tem que guardar. Padre, a criança não guarda. Se ela não guarda, ela não brinca da próxima vez e pronto. Simples. Não. Atender com presteza aos horários. Tá, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco não sei o quê. Né? Então, quando você quiser mesmo chamar, chame e não fique dando esse tempo. Né? Ou então você mesmo fala. Daqui a 5 minutos nós vamos. Né? Saber escutar quando os outros falam. Então, não deixar a criança com o hábito de interromper, né, por nada, chegar falando, interrompendo conversa entre adultos, ou, né, dos pais com o irmão, por exemplo. Receber e executar ordens. Né? Bom, autossuficiência. A criança que desde cedo aprende a usar do banheiro, vestir-se sozinha, atar o cadarço dos sapatos, servir-se à mesa, realizar seus trabalhos sem maior dependência dos adultos. Isso é importante, gente, educar as crianças para uma autonomia. Saber o que a criança é capaz já de fazer em cada etapa e favorecer muito isso. Se ela não está conseguindo, procurar ver a causa. Às vezes é só para chamar atenção, às vezes tem outras questões por trás. Uma dificuldade motor, uma dificuldade, né, neurológica, etc. Sentir-se-á, então, se ela faz tudo isso, né, se a criança que desde cedo aprende a usar o banheiro, vestir sozinha, atar o cadastro dos sapatos, servir-se à mesa, realizar seu trabalho sem maior dependência dos adultos, sentir-se-á bem na escola e quase não estranhará o seu regime. Com relação à curiosidade, se em casa sempre lhe satisfizeram as justas curiosidades, responder as perguntas das crianças é muito importante. Favorece a interação, ajuda o desenvolvimento da criança na linguagem, né, no conhecimento, no raciocínio. Então, se em casa sempre lhe satisfizeram as justas curiosidades, se lhe alimentaram o espírito com interessantes e úteis conhecimentos, se lhe responderam devidamente às naturais perguntas, se a familiarizaram com livros ilustrados bons, se a levaram a visitar parques e museus, coisas culturais, históricas, etc., essa criança experimentará natural desejo de aprender e provará alegria com os conhecimentos que a escola lhe for ministrando. Outra questão, a expressão. Se desde o começo ensinam-lhe a falar com correção e propriedade. Gente, claro, a criancinha tem dificuldade de falar. Não fale errado igual a ela. Ela se acostuma. Então é preciso ir falando corretamente. E, em geral, a partir dos 5 anos, né? Com 5 anos, a criança já não troca mais letras, né? Por exemplo, o R e o L. E pronuncia todos os fonemas, né? Ao final dos seus 5 anos de vida. Então, se desde o começo ensinam-lhe a falar com correção e propriedade, se lhe vão aumentando o vocabulário conforme as necessidades, se lhe deixam participar educadamente das conversas da família, aprendendo assim, insensivelmente, a expressar-se com espontaneidade e desembaraço, grande facilidade encontrará na escola. Isso é importante, que haja conversa familiar de verdade. Aqui, no apostolado, já insisti muitas vezes, pelo menos uma vez por semana a família se reúna, que a família se reúna, para os pais poderem passar ensinamentos, contar a história de vida da família, como é que chegaram ali, como é que é o trabalho. Mas essa conversa familiar tem que ocorrer. E aí, sobretudo, claro, nas refeições, ou em algum momento até específico do dia, que as crianças possam conversar e se envolver. E muitas vezes essa já é uma diversão muito boa, muito válida. E as crianças gostam, em geral. Então, ajuda indireta, né? Boa integração social, disciplina, autossuficiência, curiosidade, expressão, disposição. Se lhe falam da escola com simpatia, como de uma atividade agradável, um lugar feliz, e da mestra como pessoa encarregada de ajudar a instruí-la e prepará-la para a vida, se nunca a ameaçaram nem amedrontaram com estudo, e a professora, a criança verá aproximar-se à vida escolar com alegria, ou pelo menos com calma e segurança. Então, evitar, né, fazer terrorismo com escola, às vezes fazem até com o padre também. Né? Ah, se você não fizer isso, né, o padre vai brigar com você. Às vezes o padre não está nem sabendo e o padre tinha que brigar com os pais. Né? Bom, então essa preparação indireta é a mais vantajosa, porque realiza a integração da criança nas suas atividades estudantis. Então, não fazer terrorismo
com a escola ao contrário. Falando de uma boa escola, sobretudo. E a ajuda direta, né? Claro, aqui ele está falando sobretudo de estudos, acho que vale a pena a gente tratar. Mas com tudo isso, a gente tem uma ideia de que tipo de ambiente se deve procurar ter, né, em casa, essa boa integração social, essa disciplina, a autossuficiência, a curiosidade, a expressão, que tipo de ambiente e as regras que devem ser estabelecidas também em função disso. Muitas vezes os pais reclamam, né, que a casa está muito bagunçada, que é um caos. Então, peraí, preciso organizar isso de algum modo e botar as crianças para ajudar. Se ela já tem um mínimo de idade, não precisa tanto, às vezes, para já fazer algumas tarefinhas de organização, de brinquedos, de coisas delas mesmas, né? E se ela não fizer, eu peço, mas ela não faz. É preciso, gente, que faça. E aí você tem que dar uma consequência proporcional, como eu falei. Não arruma um brinquedo, não brinca no dia seguinte. Tem que ser uma coisa que a criança, claro, quanto menor, mais concreto tem que ser e mais imediato, para ela poder associar a causa, né, que é o comportamento ruim, e a consequência, né? Não ficar falando 5, 10, 15 vezes, depois perder, né, a paciência e gritar com a criança e etc. Isso só vai piorar tudo. Às vezes pode parecer duro, ela não organizou, vai ficar sem brincar, é duro. Não é duro, isso é muito tranquilo, na verdade. Se você faz de modo tranquilo, explicando para a criança, vai ser excelente para a educação dela. Vamos falar disso numa parte futura com relação a esse ambiente familiar. Então, a ajuda direta. Há também a ajuda direta, dada mais propriamente aos estudos. Entre deixar o filho entregue a si mesmo e fazer-lhes os exercícios, ao justo proceder dos pais. Então, o pai, sobretudo no início da vida escolar, tem que ajudar, mas de forma que a criança vá ganhando cada vez mais autonomia. Então, ajuda nos estudos, né? Local e horário para os estudos em casa. Então, isso é uma rotina, isso é uma regra que deve existir. Local e horário para os estudos em casa a fim de estabelecer disciplina e hábito. O tempo de estudo não deve ser tanto que gere enfado, nem tão pouco que não baste as lições e exercícios. Ambiente de trabalho. Sem excessivos rigores contraproducentes, o estudo deve ser levado a sério, não somente para ser eficiente, como também para educar na seriedade do trabalho. Nessa questão de estudos, né? Claro, sobretudo na educação infantil, né? Até os 4, 5 anos para a escola, e ainda depois um pouquinho no início do fundamental também. Claro que é preciso, né, ter atividades lúdicas, etc. Isso é normal. Mas cada vez mais o prazer do estudo deve vir do estudo, do aprendizado, de conhecer uma coisa nova, de se chegar a um resultado, mais do que de coisas externas que estão conexas simplesmente ao estudo, a uma aula. Então é preciso educar a criança para isso também. Então, sem excessivos rigores contraproducentes, o estudo deve ser levado a sério, não somente para ser eficiente, como também para educar na seriedade do trabalho. No tempo destinado ao estudo, não se permitam brincadeiras nem conversas, interrupções indevidas, telefonemas proteláveis, bom, hoje pode ser música, internet, o que seja, a fim de formar nas crianças o senso do dever. Verificar os trabalhos. Evitem os pais seguir muito de perto o trabalho da criança para não torná-la demasiado dependente. A gente falou, tem que ir dando cada vez mais essa autonomia. Podem ver se os cálculos estão certos, as operações bem feitas, e se não, devem apontar os erros e mandar corrigi-los. Podem também explicar as dificuldades que ela encontrar nos livros ou nas ordens dos professores. Mas não discordem do que lá estiver escrito, para não criar confusão na mente do aluno. Isso é importante, gente. Às vezes a escola deu uma indicação de algo a ser feito pelo aluno, com modo a ser feito, e muitas vezes tem um conhecimento por trás, né? E os pais, não, faz de outro jeito que é melhor. Às vezes não é tão simples, então é bom perguntar por que foi feito de tal ou tal modo. Bem, não discordem do que lá está escrito, para não criar confusão na mente do aluno. Ao fim do trabalho, tomem a lição para verificar o que ela fez. Bom, claro, se tomar a lição depende aí da etapa também, do quanto a criança já consegue agir, estudar sozinha e aproveitar os estudos assim. Então, são coisas muito importantes, né? Muitas vezes cabe, né, no início aí da infância mais a mãe, mas o pai não pode se furtar a isso. E se a mãe por algum motivo não puder, cabe ao pai fazê-lo, né?
ver os cadernos, né? Perguntar, atiçar uma boa curiosidade, desenvolver um pouquinho mais o assunto sem também tornar muito complexo, né? Ver as notas tomadas, né? Ver também como é que está na escola, o comportamento, se tem recebido prêmios, né? Se uma escola tiver algum sistema de premiação, de reconhecimento por bom comportamento. Então, todas essas questões, né? A boa integração social, a disciplina, a autossuficiência, curiosidade, expressão, disposição, e mesmo essas questões dos estudos, local, horário, disciplina nos estudos, evitando distrações, etc. Tudo isso dá uma ideia do que é um ambiente bom, agradável, disciplinado, consequentemente, mas de modo bom, com bondade e firmeza. E, consequentemente, dá uma ideia das regras que devem existir para isso. Salve Maria, Deus abençoe. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Francisco de Sales,